Olá, olá, amadas almas, queridos, queridas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, mais uma live nossa aqui no perfil do Ser Mais Você, né? E a gente está hoje ao vivo aqui no YouTube. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, então optamos por ficar só no YouTube nessa live de hoje. E eu recebo todos vocês com muito carinho, com muito amor aqui nesse nosso espaço, nessa nossa comunidade, nesse lugar onde a gente, de uma forma muito simples, de uma forma muito leve, muito amorosa, a gente busca é, desvendar caminhos que nos levam a um lugar de encontro com a gente mesmo, de paz, de harmonia, de reconexão com a nossa essência. E todas as lives, as prosas, né, e os movimentos que eu trago aqui são sempre nessa direção de nos mostrar formas através das quais a gente pode conectar mais com a nossa essência, com o nosso ser, com o que somos, o que estamos fazendo aqui, mas sempre de uma forma muito leve, muito. A gente não precisa mais aprender pela dor, né, gente? Chega, pelo amor de Deus, né? Vamos pelo amor, já deu, toda a dor que era possível a gente já viveu. Vamos pelo amor agora, e isso também é uma escolha. E como é uma escolha, eu estou trazendo aqui hoje para a nossa conversa mensal a minha querida Rosa Samagaio, né? Que se auto-intitula, se nomeia Puro Amor, e de fato é. Então, Rosinha, querida, bem-vinda mais uma vez, falando desde Portugal com a gente aqui. Mais uma vez, é uma honra receber você aqui, com muito amor, com muita gratidão, com muita alegria, assim como eu recebo todos que estão aqui conosco com esse imenso amor do mesmo jeito. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada. Para mim é que é assim uma honra estar aqui contigo e, e para todos nós, certamente que estamos sempre aqui contigo, sentimos-nos muito gratos por todos estes convites que tu fazes a todos nós para estarmos aqui, para partilharmos, para trazermos experiências, para conversarmos sobre temas, sobre aquilo que vamos observando, aquilo que vamos encontrando, não é? Pelo nosso caminho e que escolhemos, mais uma vez, a vida, esta vida aqui, esta nossa experiência é feita de escolhas e mais uma Uhum. vez nós escolhemos aqui partilhar essas nossas escolhas, essas nossas experiências, esses nossos encontros. O mês passado nós não pudemos falar porque eu não estava aqui na altura, em Portugal, estava no Brasil, Uhum. estava em São Paulo, estava lá para um fim muito bonito, para um encontro muito lindo que eu e as minhas irmãs de coração tivemos com o nosso grupo, com o nosso programa do Vivências, e, e então nós não pudemos fazer este encontro, mas eu senti como se o tivéssemos feito daquela forma, porque foram momentos muito, muito lindos, foram momentos de muitos encontros, de muitas descobertas, também de muitas observações, e Uhum. nosso trabalho foi um trabalho, acima de tudo, hum, com muito, com muito amor, numa energia muito bonita. Era exatamente isso que ele tratava de nós sentirmos a uma profundidade diferente dentro de nós mesmos, o empoderamento do que é cada um de nós descobrir-se nesse amor que somos e percebermos finalmente que isso só é possível dentro de nós mesmos. E quando descobrimos que, se nós não fizermos essa escolha, nunca vamos ter essa sensação de plenitude, a sensação essa que nós experienciamos muitas vezes e que nós sabemos que ela é possível de existir sempre connosco e através de nós, mas
que pelo menos por agora, nós escolhemos senti-la muitas vezes e então é nestes encontros, é nestas partilhas que nós nos vamos colocando numa posição de observadores e sendo observadores de tudo aquilo que passa à nossa volta, nós permitimos à nossa consciência que ela se abra e que crie espaço para que a nossa visão possa ser do nosso coração, da nossa alma e não daquele espaço muito, pouco, sentido que nós anteriormente fazíamos, se podemos chamar, através que a nossa visão fosse através só do nosso ego e não da nossa alma. Quando nós abrimos espaço na nossa consciência, essa nossa visão, ela possibilita-nos que nós possamos ver de uma forma muito mais profunda. E quando observamos dessa forma, as possibilidades são ilimitadas. E Uhum. nós já não olhamos através do julgamento, mas sim de criar espaço para nós e para todos os outros que estão à nossa volta, permitindo-os ser também quem querem ser, quem escolhem ser, sem que nós parta um juízo de valor, um julgamento, uma, uma autoridade no sentido de dizermos que a nossa verdade ou aquilo que estamos a escolher é aquilo que o outro também tem que escolher, nada disso. É precisamente permitir ao outro que ele siga o seu caminho, mesmo que a mim possa parecer que aquele caminho vai ser um pouco atribulado, mas eu preciso de o deixar fazer a sua própria escolha. E quando nós estamos neste caminho por escolha nossa, é impossível que este olhar não surja, porque uma das principais partes mais belas para mim deste caminho tem sido eu descobrir-me cada vez mais. E descobrir-me a mim é a causa principal pela qual eu escolho este caminho. E eu percebo que ao fazer esse trabalho, eu também vou mudando e vou aperfeiçoando a forma como eu olho à minha volta. Porque quando nós achamos que tudo está fora de nós e procuramos, a única coisa que nós encontramos é sempre um vazio, porque não é aí que nós vamos encontrar nada. É exatamente o contrário, é fazendo esse caminho dentro de nós. Porque se eu estiver sempre, ainda hoje eu pensava numa coisa muito interessante que era, eu estava a fazer uma reflexão e eu estava a pensar que estava a conversar com os meus eus e estava-lhes a dizer para que eles não estivessem muito felizes, porque nunca tinham estado naquela parte da vitimização, mas que não estivessem muito felizes porque estavam no extremo, tinham estado a viver muito tempo no extremo oposto, que era da Suprema que conseguia fazer tudo sozinha e não precisava absolutamente nada e estava sempre bem, mesmo quando estava mal. E então eu estava a dizer aos meus eus: não estejam muito felizes, porque não estavam ali daquele lado, porque nunca foram assim, mas foram desta forma. E então agora eu já os estou a conhecer, agora nós já conversamos, já partilhamos espaço e então essa comunicação entre mim e esses eus permite-me acolhê-los e dizer-lhes a eles, tal como tu disseste, que já não precisa de ser assim. Não precisa de ser na dor, não precisa de ser no esforço, não precisa de ser no sofrimento, nem precisa de ser assim dessa forma individual, sozinha, porque isso não me levava a parte nenhuma, a parte que me levava era a criar resistência, a fechar-me completamente e também não me permitia ser vulnerável, porque se eu achava que era capaz de fazer tudo sozinha e isso era muito fácil, eu nunca era vulnerável ao outro, aos que estavam à minha volta. E então isso também não era muito melhor do que me vitimizar.
Era o oposto, mas era outro campo muito semelhante, no sentido Era de que só uma forma diferente de ver a mesma coisa, né? exatamente, então, se nós não vimos todos esses aspectos em nós, se nós não os procuramos, se nós não os observamos, e se nós não partilhamos com eles o espaço para que eles percebam que a determinada altura deixam de fazer sentido aqui neste nosso caminho e passamos a fazer outras escolhas, se nós não fazemos isso, então nós nunca vimos a verdade. Nós Uhum. nunca estamos a escolher ver a verdade. E nós precisamos de escolher ver a verdade, essa é a primeira parte da entrada neste caminho, e eu escolhi fazê-lo há muito tempo, mas tenho vindo a encontrar todas essas minhas partes que me têm permitido fazer essas observações. E nos últimos tempos têm existido momentos, como foi o momento do nosso trabalho, que eu queria muito também trazer aqui e contar, como foi o momento do nosso trabalho que aconteceu uma surpresa. Os nossos trabalhos têm uma informação sempre que chega até nós, e uma informação daquilo que vamos trabalhar, daquilo que vamos trazer, daquilo que vamos fazer, mas não existe hum, uma parte lógica onde esteja tudo determinado, e nós somos abertas a esse, por vezes, a esse desconhecido, ao que chega e ao que nós nos abrimos a sentir. E então isso aconteceu no nosso trabalho, que foi, nós conduzimos o nosso trabalho consoante a nossa alma, o nosso coração nos indicou para o fazer. E nesse trabalho de condução de todos aqueles que estavam ali conosco, e que se escolheram para estar ali naquele dia, existiram momentos muito lindos, e existiu um momento onde eu estava na condução, e nesse momento eu deixei de ter qualquer tipo de controle de tudo aquilo que estava a acontecer, mas ao mesmo tempo que deixava de sentir e de ter esse controle, senti como se o meu corpo físico deixasse de ter limites. Senti como se eu tivesse no presente, no momento presente em que tudo estava a acontecer, que eu estivesse a ser guiada pela minha alma, pelo meu coração, pela, por, por todas as entidades que nos acompanhavam, por mim, pelo meu eu superior, por tudo aquilo ali que eu estava aberta a receber e a partilhar. E esse momento foi assim de uma fusão de amor tão grande, mas tão grande, quando eu abri mão do controle e aceitei estar ali só como um veículo que estava a ser conduzido e ao mesmo tempo estava a conduzir o que estava a acontecer, que foi muito, mas mesmo muito, muito maravilhoso. Foi uma experiência grandiosa para mim, porque eu já tive muitos momentos em que senti essa sensação, eu já me permiti muitas das vezes a observar e a sentir-me sair do meu corpo físico, já tive muitos momentos assim, é algo que acontece muito comigo desde sempre, mas existem momentos que são muito mais fortes, que são muito mais intensos do que outros, e aquele foi um desses momentos. Inclusive, eu senti que se libertou algo na minha voz, porque veio um canto que eu nunca tinha escutado, que eu nunca tinha sentido em mim, e foi algo que me fez sentir conectada com tudo e com o todo. Foi assim algo que eu desejo que todos possam se entregar e possam abrir-se a sentir algo assim, e também partilho que para que isso aconteça é preciso que nós possamos, tal como já disse, nos escolher, acreditar que tudo está e existe dentro de nós, e também colocar-nos numa posição de não querermos controlar tudo, porque se nós quisermos controlar tudo, então é difícil que o tudo se manifeste para nós. Mas se nós nos abrirmos, se nós confiarmos, se nós soubermos
que na certa tudo aquilo que está para vir vai vir se eu abrir mão do controle, aí nesse momento nós surpreendemos-nos com tudo aquilo que acontece. E é por isso que eu sinto sempre que o meu olhar me leva sempre ao caminho do amor, porque seja fácil, seja difícil, seja muito bom, não seja tão bom quanto às vezes possa parecer, mas se eu escolher ver em todos os momentos uma aprendizagem, se eu escolher ver em todos os momentos uma possibilidade, uma oportunidade, então eu mudo aquilo que está a acontecer com essa minha escolha, com essa minha visão e com essa minha observação. E também me abro à possibilidade de poder ver outras soluções e poder ver que os caminhos muitas das vezes estão ali para se abrir e nós, com a simples forma de olhar limitada para aquilo que está a acontecer, fazemos com que as portas não se abram. Então, se nós nos colocarmos nessa disposição, se nós nos colocarmos abertos, se nós nos colocarmos com essa confiança e se soubermos que tudo aquilo que está a acontecer tem um motivo e eu vou olhar para esse motivo e vou encontrar essa explicação, então eu vou começar a achar que esta vida realmente tem muitas coisas belas para me trazer. E aí vou começar a estar com uma vou criar um campo de possibilidades muito maior para mim e para tudo aquilo que está à minha volta e vou começar a perceber-me que esse meu poder de escolha e esse meu poder de criar esse campo é ilimitado, completamente ilimitado. E isso é assim algo que eu experimentaria e experienciaria sempre, sempre, sempre. Nunca mudava essa minha escolha, porque essa minha escolha trouxe-me até ao momento em que eu sinto uma liberdade muito grande em me permitir ser eu mesma. E essa liberdade, quando nós nos permitirmos ser nós mesmos, é, é única. É a única forma de nós sentirmos o que é que, na verdade, durante toda a vida falámos sobre liberdade. Que a liberdade não está fora, nem está Uhum. nos outros, nem naquilo que os outros dizem e naquilo que os outros constroem. A liberdade existe em cada um de nós e não é algo desgovernado, é algo governado, porque é algo feito num equilíbrio, mas é algo que me mostra que eu posso ser eu mesma e mesmo sendo eu mesma, eu ainda sinto mais vontade de respeitar os outros, porque eu própria respeito-me a mim mesma. E se eu faço a mim, eu automaticamente faço ao outro. E eu acho que esta vida nos possibilita todas estas coisas belas. E cada vez mais, ao mesmo tempo que muitas das vezes sinto que a qualquer momento eu posso não estar aqui, ao mesmo tempo eu sinto que em todos os momentos em que eu aqui ainda estiver, eu vou olhar para a vida e para tudo aquilo que acontece à minha volta dessa forma bela e cheia de oportunidades para tudo. Uhum. É isso, né. E, bom, você falou várias coisas, assim, agora eu não consigo nem, né, voltar a cada aspecto, cada ponto que você falou, que você engatou uma primeira, como se diz aqui no Brasil, É verdade, é verdade. engatou uma amiga, você falou 18 minutos sem parar. Eu acho que os meus eus vieram todos. Então, eu vou trazer de volta aqui algumas perspectivas para a gente falar, até para que as pessoas que escutam a gente, né, as pessoas que nos ouvem, e eu vou ser honesta, eu também possa desfrutar de toda a sabedoria desses vários eus, né, que trouxeram aí esse blocão aí de informação, de energia, né, de atualizações para todos nós. É,
esse nosso tema de hoje é um tema que, assim, ele é ao mesmo tempo, ele é muito vasto, mas também é muito simples, né? Todos os caminhos levam ao coração, foi o tema que nós escolhemos para essa live de hoje. E nesse trecho que você trouxe, na verdade, você falou de vários caminhos, de várias formas, né? Você falou de ações, de escolhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, e você caminhou, né? Foi finalizando a tua fala falando de liberdade, né? Do quanto a liberdade de realmente ser e se sentir neste ser, o quanto ela é libertadora, né? O quanto a liberdade de se sentir, de estar nesse lugar de ser quem é, o quanto ela é libertadora. E ao mesmo tempo, a gente vive numa realidade que a gente convive com outras pessoas, né? A gente tem que administrar essas relações, os interesses, né, os nossos, junto com de outras pessoas, para que haja harmonia, para que haja equilíbrio, né? E, e você exatamente não pôde estar aqui no mês passado porque você estava fazendo um trabalho com outras mulheres aqui no Brasil, inclusive, né, entregando um projeto em conjunto, né, um projeto colaborativo, digamos assim, feito em parceria com outras queridas, amadas, que eu também as conheço, né? E aí eu quero te perguntar, dentre esses vários caminhos que nos levam ao coração, como foi para você um desses caminhos que é cocriar com outras pessoas, cocriar com outras mulheres, né? Manifestar algo, um projeto, um sonho, um desejo, uma missão. Como é que essa partilha, essa cocriação com outras pessoas aqui na Terra, onde cada uma tem, né, cada indivíduo tem as suas necessidades, tem as suas visões pessoais, as suas perspectivas pessoais, os seus interesses pessoais também, mesmo que se tenha um objetivo comum, muitas vezes cada um olha para aquele objetivo de uma forma muito particular, muito própria, né? Então, como foi esse caminho de construir algo junto com outras pessoas, é, experimentando esse lugar do amor, né? Nessa cocriação? Como foi isso? Conta pra gente um pouco dessa experiência nessa realidade material. Como foi isso? Então, há algum tempo já que nós vimos, foi algo que iniciou primeiro entre mim e a Karina, nós tínhamos sim um sonho de um projeto que nos trazia a experiência assim entre o céu e a terra, entre a nossa parte espiritual e a nossa parte humana, esta ligação, esta conexão sem estar, sem que não estivesse conectado uma parte com a outra. Então nós tínhamos muito este desejo, este sonho. E acabámos por outras informações, outras conexões, acabámos por, num encontro que tivemos presencial, acabámos por encontrar também as outras nossas duas queridas irmãs, que é a Elise e a Aninha, não é? Que Uhum, acabámos por nos juntar as quatro. E durante este tempo que foi passando, nós acordámos, portanto, trazer estes nossos encontros e durante 2 vezes por semana, mas havia algo entre as 4 que foi sempre muito interessante e foi sempre muito libertador, no sentido de que antes de começarmos, fosse o que fosse, e logo no início de tudo nós decidimos que ia existir umas premissas que eram imprescindíveis para qualquer uma de nós. Primeira, respeito por tudo aquilo que qualquer uma de nós sentisse e trouxesse, independentemente daquilo que as outras poderiam imaginar ou que as outras poderiam querer. Tinha que existir respeito e tinha que existir
comunicação e era muito importante existir sempre esse diálogo e, acima de tudo, uma das premissas que escolhemos, que era fundamental para nós, foi trazermos sempre a verdade, sempre. E antes de trazermos, fosse o que fosse, essa verdade tinha que começar em nós. Começava por nós mesmas. Então, nós fomos sempre trabalhando isso entre nós. Até ao momento em que nós sentimos e que nos chega que vamos fazer este trabalho presencial. E entre nós, as 4, nós temos partes que são semelhantes e outras partes que são muito distintas. Nós somos, há algumas, por exemplo, somos 2 que gostamos muito de falar e que falamos muito, e as outras 2 muitas das vezes não querem falar e até nem é a parte que elas mais gostam de fazer, e nós respeitamos sempre quando uma está a sentir-se de alguma forma e o que traz e o que acontece, e quando acontece isso com uma de nós, as outras assumem o lugar e fazem aquilo que recebem e aquilo que está para acontecer. E exatamente é sempre assim que nós funcionamos. Mas foi muito, mas mesmo muito bonito o facto de estarmos durante todo aquele tempo juntas, independentemente também do momento do trabalho, nós tivemos uma vivência diferente que foi estarmos juntas durante vários dias, em conjunto, a termos uma experiência de estar ali a viver fisicamente, não é? Em presença, nós estávamos ali juntas e, portanto, nós precisamos também de, mais uma vez, nos colocar ali na verdade que sempre defendemos e sempre de trazermos aquilo que sentimos. E quando sentimos, nós dizemos umas às outras aquilo que se está a passar e o que precisamos de trabalhar e o que precisamos de rever. Sempre. É extremamente importante entre nós que isso aconteça e isso tem feito uma diferença muito, muito grande nas nossas vivências. Porque foi algo escolhido por todas e é algo respeitado por todas, que é essa verdade. E isso ajudou muito em todo este tempo, porque existem sempre, muitas das vezes, existem opiniões que diferem, existem vontades, existem formas de olhar diferentes e nós fomos trabalhando sempre isso, conversando, comunicando, partilhando umas com as outras tudo aquilo que era necessário e isso fez com que a abertura que existe entre nós nos faça sentir essa liberdade, nos faça sentir que nenhuma de nós impede a outra de ser quem é. Inclusive, essa é uma das nossas escolhas, que é nós temos permitido sempre, e é algo que nós nos sentimos muito bem a fazer, qualquer uma de nós, é permitir às outras serem aquilo que escolhem ser e serem aquilo que naquele momento elas sentem que precisam de trazer e de fazer. E o mais incrível é que nós temos descoberto partes nossas que, se não fosse dessa forma, possivelmente nós nunca tínhamos descoberto. Nós temos uma das nossas queridas irmãs, que é a Aninha, que não é como nós, não é tão conversadora quanto nós, é muito mais reservada do que nós, mas tem uma voz maravilhosa, faz uns áudios maravilhosos, traz umas meditações lindas e o facto de nós lhe termos possibilidade de ser sempre quem é, fê-la ganhar toda a sua confiança e fê-la ganhar gosto e conseguir observar que aquilo que trazia, da forma que trazia, era visto por nós com um amor muito grande e também nós gostávamos mesmo e gostamos mesmo muito quando ela nos presenteia com essa participação dela dessa forma. Nada, nada disto acontece, nada destes momentos acontecem quando não existe amor,
quando não existe compreensão, quando não existe respeito e quando não existe partilha. Porque nós podemos escolher ficar incomodados com algo que existe no outro, ou então podemos escolher conversar com o outro, dizer-lhe o que é que estamos a sentir, e o outro, por vezes, sentir que está-lhe a ser dada uma possibilidade de ele também falar sobre algo que o incomoda, que às Uhum. vezes o perturba, mas que ainda não tinha coragem de ter trazido. E muitas das vezes há uma de nós que sempre em alguns momentos diferentes, há uma de nós que toma a dianteira e faz isso acontecer. Então é como se existisse um compromisso, mas sem ser com um peso de compromisso. É como se Uhum. existisse uma forma de estar, mas sempre com o respeito de permitir à outra ser aquilo que é. E isso aconteceu tão lindo no trabalho que nós não precisamos de dizer umas às outras quem, em que momento, ou quem é que fazia o quê, ou quem é que estaria a conduzir em que momento, porque eles aconteceram todos de acordo com aquilo que tinham que acontecer e qualquer uma de nós sentiu no próprio momento e no preciso momento aquilo que tinha que fazer na sua própria condição. E essa sincronicidade, essa sintonia que existe entre nós como grupo, é assim algo que me tem dado um prazer muito grande, uma honra muito grande trabalhar com elas as três, estar com elas as três, tem-me feito escolher crescer mais interiormente, ser um melhor ser humano aqui, porque para mim é muito, tem sido até aqui e continua a ser, não posso negar. É muito mais fácil eu estar conectada sempre com a minha parte espiritual do que muitas das vezes com a minha parte humana, e eu tenho aprendido bastante com este grupo e com esta honra de estar assim com elas. Eu tenho aprendido bastante a importância de nós nos recordarmos dos seres humanos que somos e que escolhemos ser, aqui nesta experiência, aqui neste momento, e permitir-nos viver toda a nossa espiritualidade aqui, neste espaço, Uhum. trazendo-a até à nossa parte humana e não nos esquecendo que nós somos um, e sendo um, é preciso que exista essa integração desse todo. E tem sido uma descoberta linda para nós as quatro. Tem trazido assim todos estes momentos e eu não posso dizer, não posso dizer porque não existe mesmo para eu dizer, porque se existisse eu diria, porque eu tenho uma questão que é não conseguir não falar sobre a verdade. Portanto, eu diria que se existissem momentos em que nós tivéssemos conflitos ou que existissem grandes diferenças ou que existissem grandes questões ali por respeitar ou por estabelecer dentro do grupo, mas isso não acontece. E isso não acontece porque quando nós nos encontramos e quando nós resolvemos trazer este trabalho em conjunto, nós estávamos num momento em que nós já sabíamos que tudo aquilo que nós fazemos é uma decisão nossa, é uma escolha nossa. Por isso, essa nossa participação tem sempre a nossa impressão. Então, nós temos que perceber e temos que aceitar que a forma como nós escolhemos fazer as coisas, ela só depende de nós. Apesar de termos todos os estímulos à nossa volta, no exterior, de todos os que estão à nossa volta, apesar de termos todos esses desafios por vezes, mas a escolha é sempre nossa. E à medida que nós entramos nessa abertura de consciência, nós sabemos, ok, agora isto está a acontecer, então o que é que isto me está a mostrar? O que é que isto me está a trazer? Que oportunidade me está a dar? O que é que eu preciso de ver? O que é que eu tenho de ver? Por exemplo, a mim precisam de me mandar calar, tal como tu me disseste há pouco, porque senão eu nunca me calo, não é? Agora imagina, elas muitas das vezes têm que me dizer assim: "Hoje não falas".
E eu entendo, porque isso não é uma ordem, mas nós fazemos isto na brincadeira, é claro, porque nós não dizemos umas às outras aquilo que se faz e aquilo que se deixa de fazer, nós temos uma sintonia muito grande. Mas é verdade, porque eu, às vezes, eu já nem sei que já estou a falar à mesma. E existem, assim, muitas das vezes que eu até já penso, mas eu ainda estava a falar, mas estava a dizer isto, mas porque sou diferente nesse sentido. E nós respeitamos essas nossas diferenças. Então, às vezes, é muito bonito, e foi muito bonito estarmos juntas, porque foi um momento para nós que nos faz querer mais, nos faz querer estar, nos faz querer ter esses momentos juntas. E não porque tenhamos algo para fazer fora de nós, mas sim porque queremos viver esses momentos juntas, Uhum. porque queremos partilhar. E então é algo que me trouxe e me traz sempre, todos os dias, uma alegria muito grande. Estar na presença e estar na companhia delas, neste grupo. Sim, eu imagino. E claro, né, estar num grupo, né, com outras pessoas que elas partilham da mesma consciência, né, desse lugar de consciência, esse espaço de compreensão, de respeito, como você falou, né, de acolhimento ao espaço do outro, ao lugar do outro, e aí entra numa harmonia tão grande que já nem precisa dizer a hora de cada uma, né, a coisa só entra num fluxo, porque acaba criando uma unidade, né. Esse é o senso de unidade, quando aquele grupo as pessoas sabem exatamente que ela é única aonde ela está, mas ainda sendo único, ela faz parte de um todo. E aí eu diria que, assim, na nossa realidade atual, né, ainda quadridimensional, é quase que um luxo criar um ambiente como esse. Ainda é, né, quase que um luxo. E eu falo isso porque eu também estou nesse movimento, né, de criar conexões, e onde dentro dessas conexões a gente está nesse aprendizado, nesse treino, né, de respeito pela energia do outro, pela entrega do outro, sem julgamento. Todos nós, assim, ainda que aqueles mais conscientes, a gente está nesse treino de construir essa nova realidade, que é a realidade pentadimensional para onde a gente está indo. Isso é maravilhoso, significa que a gente já está criando essa realidade aqui na matéria. Isso é divino, é o que é o que tem que ser, né? E aí, como eu te falei, eu também estou vivendo essa realidade dessa construção, não é? Porém, a gente está falando aqui, né, de caminhos que levam ao coração, é para todas as pessoas, né? Para todas as pessoas, não é só para aquelas, né, que de repente tem esse quase que um privilégio de estar nesse nível de consciência junto com outras pessoas que também partilham do mesmo nível de consciência, ou pelo menos está ali pertinho, né? Então, Rosa, é, como construir, né, esses caminhos que levam ao coração no convívio com pessoas que não estão nessa consciência? Essa é a questão, né? Então, eu quis provocar você a falar do grupo, porque é como se ali fosse o nosso alvo. A gente quer Uhum. chegar, quer que toda a sociedade, né, toda a humanidade, ou pelo menos todos aqueles que escolherem, cheguem nesse alvo que é esse nível de relação, de relacionamento, de respeito, de liberdade, de construção conjunta, de cocriação e manifestação nesse nível de igualdade, né, de respeito e tal. Mas como fazer isso tudo, ou como construir esses caminhos, dentre pessoas que não têm o mesmo nível de consciência? O que que você diria? Eu digo, eu faço isso, é assim,
todos os dias eu trabalho com pessoas, não é? Eu trabalho com instituições, eu trabalho a gerir pessoas todos os dias, eu tenho que estar com muitas pessoas de partes diferentes, com pessoas que representam funções diferentes, as quais eu estou a gerir, e os níveis de consciência, as formas de estar, as escolhas são muito diferentes, divergem muito umas das outras. Mas, se nós não nos escolhermos, se nós não fizermos este caminho interior, se nós não escolhermos olhar para tudo aquilo que está à nossa volta de uma forma que nos permita olhar para tudo sempre como uma. Eu sempre escolhi olhar para as pessoas que estavam à minha volta sem me esquecer que elas têm uma história. Então eu usava isso sempre como uma estratégia. E então eu fazia assim: esta pessoa tem este comportamento ou está a ter esta atitude porque ela tem uma história. E eu tinha isso na minha mente sempre. E isso fazia com que eu lidasse com a pessoa de uma forma diferente. E quando eu o fazia, muitas das vezes as pessoas ficam desarmadas. E porquê que ficam desarmadas? Porque elas estão habituadas a encontrar resistência. Elas estão habituadas a encontrar o conflito do outro lado. E quando nós olhamos para elas de uma forma amorosa, e quando nós olhamos para elas de uma forma onde elas se sentem acolhidas, escutadas, vistas de outra maneira, do que não estão habituadas a ser, elas sentem que podem baixar um bocadinho as armas e experimentam. E quando experimentam, elas veem que está seguro. E então experimentam mais um bocadinho, experimentam mais um bocadinho. E eu vou escolhendo fazer sempre isso. Fui escolhendo fazer, até que hoje, às vezes, no trabalho, as pessoas que estão comigo dizem-me assim: estamos ali com um problema numa situação, mas se você vier lá, nós temos a certeza que aquilo se vai resolver. Porque a maneira como você fala, você provavelmente vai conseguir resolver aquilo. E eu chego lá e penso assim: se não resolveram, e digo-lhes, se não resolveram, e agora muitas das vezes digo assim: olha, não é preciso eu ir, porque eu tenho a certeza absoluta que você vai conseguir resolver. Será que você olhou para a pessoa desta forma, assim, assim? Ai, não, porque a pessoa já me estava a irritar e eu respondi-lhe. E eu digo assim: pois aí está o problema. A pessoa estava irritada, você também se irritou, e o que aconteceu foi um conflito. Então a pessoa quer ser escutada, e você está aqui numa missão de escutar, não de provocar mais o conflito, então o que é que você pode fazer? Você pode escolher fazer diferente. Ou então você escolhe aumentar aquele conflito. O que é que você quer escolher? E às vezes as pessoas dizem assim: posso experimentar, vou experimentar, mas não tenho muita certeza que isso vai resultar. E eu assim: então, mas vamos experimentar. E as pessoas experimentam. E depois dizem-me assim: ai, sabe que afinal a pessoa até nem era assim tão antipática. E eu digo assim: pronto, então para a próxima vez você tenta outra vez, quem sabe se vai surpreender. E tudo tem a ver connosco, tudo Uhum. tem a ver connosco. Eu passei um tempo, eu fui submetida a uma cirurgia num espaço, numa unidade que só trata questões de oncologia, e então a energia e o clima lá não eram assim muito agradáveis. E as pessoas que atendiam, as pessoas que nos encaminhavam para as consultas, que estavam ali, as assistentes que estavam ali a atender, eram sempre as 2 pessoas, eram sempre as mesmas. E uma delas era muito simpática, mas geralmente nunca estava no atendimento. E a outra, que estava no atendimento, ela estava sempre zangada. E eu, durante muitos meses, observei aquilo. E quando eu ia ao pé dela e quando eu falava com ela baixava as armas. E eu, quando ia para o pé dela, já ia de forma a que ela sentisse que eu estava ali em paz. E ela começou a sentir aquilo e começou a brincar comigo. E chegou uma altura que um dia ela disse-me assim: olha, eu posso lhe dar uma palavrinha? E eu: claro, claro. Sabe uma coisa? Um dia, quando eu comecei a olhar para a senhora fez-me pensar que estava a olhar para mim de forma diferente.
e fez-me pensar que as pessoas não têm a culpa muitas das vezes daquilo que eu estou a sentir. E eu projetava isso nas pessoas que estava a atender. E eu comecei a refletir sobre isso, porque a senhora mostrou-me que mesmo zangada, a senhora era simpática comigo. E eu quis pensar, porque é que a senhora estava a ser simpática comigo, porque se eu não estava a ser consigo, porque é que a senhora escolhia ser? E então eu disse-lhe a ela, eu escolhia porque eu olhava e percebia que a senhora não tinha os dias fáceis. E então eu só gostava de lhe dar um bocadinho de amor, porque eu sei que o seu trabalho é difícil e, portanto, eu entendia que a senhora nem sempre podia estar bem disposta. E ela refletiu sobre isso. E depois, assim que eu chegava ali ao serviço, eu via que a alma dela e que a energia dela mudava. E ela Uhum. ficava alegre. E eu comecei a ver isso. Eu comecei a ver isso. Eu comecei a olhar para ela em outros momentos e comecei a ver que ela estava a escolher fazer aquilo de forma diferente. Então, se nós escolhemos fazer com nós mesmos, isso, como eu costumo dizer, contagia, tal como uma doença. Se eu escolher contagiar os outros à minha volta com aquilo que eu estou a escolher sentir, eu estou a deixar pequenos pedaços daquilo que eles podem ou não escolher. Eu não vou obrigar, Uhum. eu não tenho que fazer isso, esse não é o meu papel. Mas o meu papel é escolher fazer o meu da melhor forma que eu possa fazer e que eu me possa sentir livre a fazê-lo, porque eu não faço isso de forma obrigada. Eu faço porque eu gosto. Eu gosto desse resultado. Eu gosto daquilo que eu também sinto. Eu gosto porque eu sinto que aquilo é um movimento que leva e traz. E eu recebo, ao mesmo tempo que estou a dar. Estou a dar e a receber. Então eu estou a fazer um movimento circular. E se eu estou a fazer um movimento circular, então é porque eu estou a fazer uma coisa que eu preciso de fazer ainda mais. Então eu continuo a fazer isso. Eu tive momentos em que achava que eu já não podia estar mais no meu trabalho, porque havia alturas em que eu dizia que eu já não conseguia mais estar com aquelas pessoas. Mas porque é que as pessoas não entendem as coisas? Porque é que as pessoas não percebem que podem mudar? Dizia eu para mim mesma. Então eu comecei a perceber que eu estava a criar essa resistência. Comecei a perceber que eu estava a criar esse conflito como se as pessoas tivessem que ver tudo da mesma forma que eu via. Eu estava a impor às pessoas que as pessoas só não estavam a ver porque não queriam. Uhum. Só que eu comecei por dizer a mim mesma que estava-me a esquecer daquela outra minha escolha, que era não me esquecer nunca que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um caminho, e o caminho das outras pessoas não é igual ao meu, e a história não é a mesma que a minha, e a escolha que fizeram antes de chegar aqui não era a minha. Então eu tenho que ser, amorosa naquilo que eu aceito e naquilo que eu vejo nos outros. Às vezes, na minha função, eu também sou assertiva, muitas vezes, porque muitas das vezes ser assertivo também não quer dizer que eu não respeito os outros, mas Uhum. às vezes eu sou assertiva e faço também um espaço para que a outra pessoa possa ter a oportunidade de pensar que ela se pode posicionar de forma diferente se ela quiser e tem essa possibilidade de escolha. Outras das vezes eu simplesmente sinto no meu coração que aquela pessoa precisa de ser acolhida, precisa de ser escutada e isso faz toda a Uhum. diferença. Então, eu não faço com com este milagre da minha vida, com estas 3 maravilhosas irmãs que eu tenho todo o tempo na minha vida, eu não faço com elas diferente. Aliás, a Elis chegou aqui, tá? Minha mami, minha mami. Então eu não faço com as outras pessoas o que eu também não faço. É por isso é que eu digo sempre que aquilo que nós fazemos tem que significar aquilo que nós somos. Porque se Uhum. aquilo que nós fazemos significa aquilo que nós somos, não existe esforço, não existe mentira, não existe, dor.
não existe dificuldade em o ser, porque nós estamos a ser aquilo que somos e cada vez, ao sermos aquilo que somos, nós sentimos essa liberdade. E essa liberdade permite-nos olhar para os outros, não de uma forma de julgamento, mas sim de uma forma de entendimento e de perceber que se eles estão a ter aquela atitude ou se eles estão a ter aquela escolha é porque alguma coisa é importante para eles estarem assim daquela forma. Então, essa permissão do outro ser aquilo que ele precisa de ser e do outro ser aquilo que é um respeito que eu acho que devemos ter por todos. Uhum. Mas eu preciso de não os julgar e de não os atacar ou de não lhes impor e fazer o contrário. Eu preciso de os acolher. E quando eu lido com muitas famílias e eu sinto quando às vezes as famílias estão em pânico para tomar decisões e quando eu acolho aqueles medos, quando eu acolho aquelas dificuldades, as pessoas ficam muito mais fortalecidas para tomar uma decisão que antes estava a ser muito difícil. Uhum. E isso eu acho que é isso que eu posso fazer por mim e por aqueles que estão à minha volta. Não decidir aquilo que eles têm de fazer, mas sim escutá-los e trazer-lhes aquilo que o meu coração está a sentir para que eles se sintam amados, para que eles se sintam acolhidos e para que eles sintam segurança que ao tomar uma decisão, independentemente daquilo que possa vir a acontecer, eles não estão sozinhos. E isso, para mim, tem mudado mesmo muita coisa mesmo. Então, eu acho que esse é um aspecto para Uhum. todos neste nosso planeta, de que se nós queremos ver a diferença, nós temos que fazer essa diferença. Porque se nós estamos à espera de ver uma diferença sem a fazer, isso é muito provável que não vá acontecer. Então Uhum. eu tenho que ser a diferença que eu tanto quero ver. Se eu escolher ser essa diferença, eu vou-me surpreender. Eu vou-me surpreender. E então É aí isso. depois têm também o milagre de ter umas irmãs como eu. Maravilhoso, maravilhoso. É sobre isso, né, então quantos caminhos tem, né, para a gente construir essa nova realidade em nossa volta. Porém, é preciso se estar disposto ou disposta a fazer as mudanças em si próprio, para que essa mudança ela consiga se manifestar em volta, né. E é esse o caminho, não tem outro caminho. Não adianta esperar alguém vir fazer o milagre, é a gente é o milagre, né, a cada dia, a cada momento. Então, Rosinha querida, muito grata, olha, passou o tempo voando aqui mais uma vez, né, eu acho que essa parte, não desmerecendo a parte inicial da nossa live de hoje, porque a gente fala na mesma linguagem e a galera que conecta com a gente compreende, aceita, entende, né, integra essas informações que também são importantes, mas essa segunda parte onde você trouxe, né, algumas sugestões da sua experiência pessoal mesmo, eu acho que ela contribui para muita gente que está caindo agora nesse contexto de despertar de consciência, tipo, tá, eu quero fazer diferente, mas o que, que eu faço? Eu não sei o que, que eu faço, porque estava acostumada a fazer o padrão, né? Então tem que mudar o padrão. E aí eu percebo que essa fala, assim, essa nossa fala aqui da segunda parte foi realmente muito especial e muita gente vai se apropriar dela como exemplo, como inspiração para trazer para o seu dia a dia, né? E a turminha dos mais conscientes vão começar a movimentar aí para encontrar as irmãs de caminho, como você, né, já encontrou e já fez também. Então, minha querida, minha amada, muito, muito, muito grata mais uma vez por essa conversa, por essa prosa gostosa, né? Mês que vem tem mais, para quem nos acompanha, para quem está conosco, mês que vem tem mais um papo aqui gostoso sobre o amor, sobre caminhos do amor, com minha querida Rosa Samagaio, desde Portugal. Obrigada, minha querida, muito, muito grata Obrigada mais uma eu. vez. Obrigada, eu é que agradeço. Muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui contigo e trazermos assim estas conversas e assim estas experiências e poder partilhá-las. E
e saber que elas podem ajudar alguém a sentir que é por aí na escolha de sermos nós mesmos que nós nos vamos descobrindo cada vez mais profundo e nos vamos encontrando na nossa própria liberdade. E isso faz com que à nossa volta nós possamos começar a ver as diferenças. Por isso é sempre muito bom poder fazer isso. E eu agradeço muito por estar aqui contigo. É uma honra. Obrigada, Obrigada. obrigada, obrigada. Para nós duas, eu tenho certeza que para nós duas é uma grande honra e um grande serviço, né? Porque a galera que nos acompanha sempre fica muito feliz quando a gente está aqui na conversa. Muito grata, Rosa querida, muito grata a todos vocês que estiveram conosco aqui no ao vivo, vocês que estão assistindo essa gravação em algum momento. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha, manda para aquelas pessoas que estão em posição de liderança e que talvez essa fala nossa aqui possa contribuir para que essa pessoa se transforme num líder compassivo, num gestor compassivo, né, numa liderança exemplar, no sentido de criar um ambiente de compassividade, de respeito e de amor. Tá bem? Faça a tua parte, que a gente está aqui fazendo a nossa, né? Um beijo, amada. Até nosso próximo encontro.